O pastor Daniel Antônio e o executivo Evandro Pereira dividem o estudo da Palavra de Deus e debatem as suas principais ideias da liderança de um executivo com a visão cristã e prática do nosso dia a dia dos negócios. Fique ligado com os novos insights de uma liderança influenciadora de alto poder de transformação e como você pode aplicá-las em sua vida pessoal ou profissional, pois liderar é influenciar. Está começando agora mais um episódio do JesusCast Princípios de Liderança. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do JesusCast. Aqui quem fala é Evandro Pereira e estamos começando agora o episódio número 4 com mais um princípio de liderança. No episódio anterior descrevemos a importância e o poder que nos traz através de um contínuo aprendizado. Vemos também logo no início que aprendemos muito com os relacionamentos intrapessoais, como o nosso cônjuge, filhos, amigos, mentores, líderes e liderados. Para que você construa alianças assim, salutares em sua jornada de líder, você deve investir nos seus relacionamentos presentes, para que um dia torne o passado histórico saudável e que um futuro próximo haverão pessoas para estender a mão em um novo presente da sua vida pessoal ou profissional. O rei Davi é um grande exemplo de como construiu relações antes mesmo de se tornar rei. Vamos ler o que Davi fez após a vitória sobre os amalequitas em 1 Samuel, capítulo 30, versículos 22 a 30. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vá embora. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus. Com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos, o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel, até ao dia de hoje. Chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel, aos de Ramote, do Neguebe, aos de Jatir, aos de Aroer, aos de Sifmote, aos de Estemoa, aos de Racal, aos que estavam nas cidades dos Jerameelitas e nas cidades dos Queneus, aos de Orma, aos de Boraçã, aos de Atasse, aos de Hebrom, e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. Pastor Daniel, que exemplo temos pelo caráter de liderança de alta excelência do rei Davi e nos dá como construir alianças salutares para uma bondade de servidão aos seus liderados e a seus aliados. Por favor, nos ensine um pouco mais dessa passagem. Muito bem, olá Evandro, olá a todos que nos acompanham, que assistem e escutam o nosso podcast do Jesus Coaching. É sempre um privilégio poder falar com vocês e mais uma vez poder chegar aqui e trazer uma mensagem, um aprendizado, um ensino para você, para o seu coração. Esse texto é um texto magnífico de Davi, mostra muito do caráter dele, fala muito a respeito daquilo que, da sua hombridade, não somente da questão das alianças que são feitas. Davi, ele foi um cara, um homem que fez diversas alianças e ele era muito bom em fazer alianças. Davi, ele desde do início da sua história, da sua jornada, Davi foi um homem que buscou fazer alianças. A primeira aliança que ele fez foi já direto com Saul, quando ele enfrentou a Golias, e naquele momento onde ele se coloca à disposição do exército, coloca-se à disposição do rei, ele começa ali uma aliança com Saul, a ponto de se tornar então genro de Saul, porque ele obtém a vitória na batalha. Então começa a sua primeira aliança. Depois nós vemos Davi fazendo uma aliança com Jonatas. Aliás, essa aliança foi tão forte, tão tremenda, que eles se sentiam como irmãos, a alma de um ligada a outro. Tamanha era essa aliança, tamanha era essa amizade. Vemos Davi aprendendo a fazer aliança até mesmo com os inimigos, né? Em um momento onde ele estava sendo perseguido e por conta da sua
da sua vida, para proteger a sua vida, ele faz aliança até mesmo com os filisteus. Interessante como existe essa situação onde até mesmo alianças surpreendentes podem acontecer na nossa vida. E nesse texto é um texto onde, por conta de uma aliança que ele tinha, ele ia guerrear junto com um exército de outros países contra o próprio exército de Judá. Então, esses aliados de Davi não quiseram colocá-lo na batalha e ele fica na região dele. Ao voltar para a região dele, quando ele se depara com uma grande tragédia, um outro exército chegou e saqueou toda a cidade, veio contra todas as mulheres, os filhos, e levaram todos embora. Foi uma grande devastação. E ali os homens que estavam com Davi ficaram desolados, a ponto até mesmo de desistirem de segui-lo. Mas Davi mostra a firmeza que ele tinha e a convicção que ele tinha nas alianças que ele havia feito, mas principalmente na aliança que ele havia feito com Deus. A maior aliança que um homem pode fazer é a sua aliança com Deus. É aquela que nunca vai frustrar, é aquela que nunca vai falhar, é aquela que nunca vai faltar. Davi tinha essa aliança firme com Deus. Ele sabia que Deus era por ele e que Deus estava com ele. E por conta dessa aliança tão convicta, tão firme que ele tinha com Deus, Davi trouxe outros junto com ele. Todas as pessoas que seguiam a Davi seguiam por conta desta aliança que ele tinha com Deus. Então ele fez diversos outros aliados. E nesse momento crítico da sua vida, onde os seus próprios aliados estavam em um momento de negação, talvez, ele mostra essa firmeza e vai atrás desse exército que havia saqueado a cidade. E quando eles estavam no meio do caminho, boa parte do seu exército fica cansada, não consegue mais ir adiante, então eles param pelo caminho e Davi fala para eles: olha, vocês fiquem aqui, guardem as nossas coisas, enquanto aqueles que ainda têm resistência, nós vamos correr atrás, nós vamos atrás daquele exército e vamos resgatar as nossas esposas e os nossos filhos. E de fato isso acontece. Ele vai com 300 homens, vai com um exército atrás dos seus inimigos, os alcança, Deus lhes dá vitória, eles resgatam os seus familiares, eles resgatam os seus amigos, e não somente isso, ele pega todo o despojo daquele exército, ele pega todo o tesouro daqueles homens, e então naquele momento é onde se estabelece uma aliança muito bem fundamentada na lealdade, na cumplicidade, na fidelidade para com todos. Aqueles que chegaram ali não acharam justo, num primeiro momento, dividir os despojos com aqueles que ficaram e que não batalharam. Mas Davi se levanta e fala: olha, não, na verdade o que é justo é fazer exatamente isso. É dividir com aqueles nossos irmãos que ficaram lá guardando as coisas e que não tiveram condições de chegar aqui. Se eles tivessem condições, eles estariam conosco, mas eles ficaram lá protegendo as nossas coisas, protegendo o restante das nossas famílias, para que nós pudéssemos fazer esse trabalho aqui. Então Davi mostra o valor que ele dá a uma aliança, a todos, desde o mais simples, desde o menor, até o maior, até o mais valoroso. Davi trata todos com igualdade dentro dessa aliança. Fazer alianças é extremamente importante para que a gente possa alcançar sucesso. Fazer alianças é extremamente importante para que possa facilitar o nosso trabalho, o nosso ministério. Quantas coisas já têm acontecido na nossa vida, e eu falo por mim, por conta de alianças que foram feitas. Uma dessas, de fato, o Jesus Coaching, o próprio Jesus Coaching. Esse canal só funciona por uma aliança que foi feita entre mim e o Evandro. Então, nós estamos aliançados nesse propósito, nesse objetivo de capacitar pessoas, de ajudar líderes, de trazer o ensino de maneira gratuita, um material de qualidade, com conteúdo, por conta de uma aliança. As alianças nos fazem ir além, as alianças nos fazem ir mais longe. E a aliança também traz cuidado de uns para com os outros. O que Davi faz aqui é cuidar dos seus aliados. Então busque boas alianças, alianças que te façam crescer, alianças que demonstrem cuidado para com você, mas que também você demonstre cuidado para com os seus aliados. Que Deus abençoe a sua vida. Fale pra gente um pouquinho então, Evandro, como que funciona a questão das alianças aí dentro do mundo corporativo. E que aliança mais abençoada é essa que temos pelo Jesus Coach, não é, pastor? Gerando frutos e sementes na formação e capacitação de líderes de alta excelência.
Antes de adentrar na visão executiva do tema, gostaria de deixar um breve testemunho de como nasceu o Ministério do Jesus Coaching. Foi através da minha primeira participação do The Global Leadership Summit, que ainda como espectador nesse dia, durante um dos testemunhos entre as palestras, o Espírito Santo tocou-me para conversar com o pastor Daniel. E desde essa conversa virou um café e depois um ministério. Pois o pastor também estava em oração há alguns anos para a formação do recrutamento da equipe e a criação desse ministério. E que bom é fazer parte de uma aliança em que Deus preparou. Bom, em minha jornada como líder, sempre construí relacionamentos saudáveis, genuínos e alianças salutares e duradouras, que ajudaram a construir a minha carreira profissional e chegar aonde cheguei. Pessoas que liderei no passado, até hoje tenho contato, e clientes que talvez não mais vendam algum produto ou serviço, ainda mantêm uma certa forma de relacionamento para estar próximos e manter uma certa aliança. E aqui está o diferencial importantíssimo. Quando você desenvolve ao longo da sua trajetória de negócios apenas clientes em sua carteira, você está fadado a grandes impactos durante possíveis crises. Porque clientes mudam de opinião, mudam de necessidade e também mudam de prioridades. Porém, quando você desenvolve parceiros de negócios, você consegue passar juntos por qualquer período de crise. Aqui que entra a maior virtude e talento de um brasileiro, a arte de se relacionar. E quando liderada com muita paixão e destreza, vence qualquer obstáculo ou fracasso ou medo. E sim cria uma projeção do sucesso contínuo. Durante essa crise pandêmica em que todos nós estamos enfrentando, um dos fatores transformacionais no mercado em que atuo de embalagens, o plástico deixou de ser um vilão para ser um material essencial nas embalagens e produtos de combate ao Covid-19. Mas infelizmente não foi só colher os frutos dessa alta demanda, pois outros segmentos tiveram grandes impactos durante a quarentena, após o fechamento de bares, restaurantes e também na redução descomedida do mercado de hotelaria, impactando toda a rede de hotéis. Todos esses altos e baixos provocaram muitas incertezas no mercado e em nossas vendas, porém as alianças salutares internas e externas fizeram o grande diferencial. Encaramos o problema e a crise como potenciais oportunidades, exigindo muito mais de nossa equipe de alta excelência na construção de novos padrões. E com os nossos clientes, colhemos os resultados de uma parceria de longo prazo. Em nossa classe de liderança, aos domingos, ministradas pelo próprio pastor Daniel, vimos recentemente os diferentes propósitos dos relacionamentos, sendo por interesse, empatia, carência e necessidade. E como também distinguir esses relacionamentos e desenvolvê-los de forma salutar. No mundo dos negócios, nossos relacionamentos se restringem a interesses e necessidade. Portanto, mergulhe com empatia e genuidade, investindo e criando alianças de crescimento. Caminhe com pessoas que possam trazer algum aprendizado, que você possa agregar algo para que elas possam crescer. Vimos isso no episódio anterior, e do poder do aprendizado que nos dá aí na nossa liderança. Portanto, utilize esse recurso inestimável para crescer em conhecimento e agregar de certa forma positiva na vida de alguém, influenciando de forma transformadora. Isso criará um empoderamento em sua relação. Quando você desenvolve parceiros de negócios internos à sua organização e externos aos seus clientes de forma duradoura, isso não pode ser de forma abusiva e sacrificial, e sim para que os dois lados tenham ganhos e para caminho de um sucesso. Jesus criou uma aliança com seus discípulos e conosco, agindo o tempo todo com empatia e genuinidade de sua essência principal. Pagou um alto preço para que todos ganhassem e faz até hoje para que crescemos em fé e sabedoria para os que seguem. Antes de encerrar o nosso podcast, eu gostaria de agradecer as alianças que fazem parte dos bastidores desse podcast, desempenhando sempre a cada episódio, deixando uma melhor qualidade de vídeo e som. Nosso muito obrigado para o Anderson e Galone pelas vinhetas visuais de abertura e ao Pichu, pela equalização do som dos nossos áudios, e também deixar um versículo para que meditarem durante os próximos dias. Não rogo que os tireis do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou.
Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim, eu em ti, que eles também sejam para nós e para o mundo creia que tu me enviastes. João 17, 15 e 21. Jesus fez uma aliança comigo e com você em oração ao Pai, momentos antes de ser crucificado. Valorize essa poderosa aliança e seja rico em sabedoria na construção das suas próprias. Pastor Daniel, que honra é ter uma aliança com você e que Deus nos abençoe em nossa amizade e nosso propósito desse ministério do Jesus Coaching, impactando e transformando líderes em alta excelência. Um grande e forte abraço a você e a todos os nossos Jesuscasters. E não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais do Jesus Coaching, no Instagram, YouTube, Facebook, Twitter e nos nossos canais de podcast no Spotify, Apple e Anchor. Envie também seus comentários para que possamos trazer um conteúdo cada vez mais rico e encaminhe o nosso link para que mais pessoas possam ser transformadas na arte de influenciar, pois liderança é influência. Muito bem, o nosso episódio de hoje vai ficando por aqui. Foi um imenso privilégio poder passar esse tempinho aqui com você. Fique atento até o próximo. Até lá, Deus te abençoe. Um abraço para você também, viu, Evandro? Fica com Deus.